Fala pessoal de casa, professor Thiago aqui para a nossa quinta aula do nosso mini curso de finanças. Hoje estou eu com minhas adoráveis alunas. Meu nome é Sofia. Meu nome é Ana. Letícia. Meu nome é Cláudia. Então, hoje na nossa quinta aula, hoje a gente já vai começar a falar de fato do mundo das finanças. Por isso que o título da nossa aula é de teoria financeira. Mas só para a gente pensar rapidinho, o que a gente já viu? Olha só o que a gente já viu até agora. Então, a gente já falou sobre alguns pontos, como por exemplo que a nossa felicidade ela vem acima do nosso dinheiro. E agora a gente vai aprender aonde investir esse dinheiro, onde realmente aplicar ele. Isso. Se a gente for ver, a gente teve aula de planejamento, tipo como pegar o dinheiro e organizar ele, fazer um bom orçamento, pensar que a gente tem que estar do outro lado da balança, né? Não do lado pagador de juros, mas do que recebe juros. E é isso que a gente vai ver hoje. Algo a acrescentar, meus amores? Não, tenho. Vai lá. Sim, muitas pessoas elas têm certa insegurança em investir, né? Tem pessoas que têm insegurança em guardar seu dinheiro no banco, porque acham que vão roubar. Mas a verdade é que o banco ele é super seguro, né? Ele tem um acesso muito restrito e também ele tem vários mecanismos de segurança. Então, é até recomendado que você guarde seu dinheiro no banco do que em casa, por exemplo, debaixo do seu colchão, né? Ó, Então, tá vendo, ó? é Vozinho que tá nos ouvindo. Se o senhor tem dinheiro no colchão, pare, por gentileza. Certo? Então, só pra gente pensar, ó, vamos fazer essa seguinte ilustração. Nós temos dinheiro guardado. Vamos fazer, a gente conseguiu, economizou aqui, economizou ali, não bateu o carro, não deu enchente, não deu nenhuma desgraça. Onde a gente investe o dinheiro? O que a gente faz com esse dinheiro poupado? Eu vou no banco, eu vou aonde? Essa é a minha pergunta inicial. O que eu faço com o dinheiro poupado? Ou ainda, melhor, por que eu tenho que investir? Como a Cláudia já falou, guardar o seu dinheiro no banco é sim uma forma segura, porém não é uma forma de você fazer o dinheiro trabalhar para você. Ah, então só guardar não serve para nada. Não, teoricamente não. Não, teoricamente não. Não serve para nada. Lembre-se, a gente vai ver isso hoje, né? Dinheiro parado é igual a perder dinheiro. Dinheiro investido é igual ganhar dinheiro. Exato. Então, durante a aula, a gente vai explicar os três principais, que são empresas, título de dívida e também imóveis. E fazer com que é o queridinho do Brasil, né? O brasileiro ama kitnet, apartamento na praia e terreno. E fazer com que as pessoas percam um pouco dessa insegurança de investir e perceber que vale muito a pena. E a gente vai até ver na prática o quão complexo é realmente investir. Eu vou mostrar, a gente vai abrir aqui, ó, depois o pai Google, para ver como não é difícil, ok? Mas vamos voltar para lá. Algo a acrescentar aqui? Não? Então fechou. Primeiro, por que não vale a pena investir na poupança? E isso daqui é crucial. Por quê? O brasileiro ele tem uma tara por poupança, porque dá a impressão popular que se tem é o seguinte, que poupança é o ápice de segurança no Brasil. Qualquer outro investimento é mais seguro, é mais arriscado. E isso aqui é até um problema. As pessoas elas acham que elas têm tanto dinheiro que tem alguém sempre querendo pegar o dinheiro delas. Lembre-se, pessoal, ninguém tem tanto dinheiro assim. Eu não tenho, elas não têm, ninguém aqui tem tanto dinheiro que tenha alguém. Ó, vamos pegar o dinheiro deles. Não tem, tá? Então, poupança é seguro? Eu não vou mentir. É óbvio que poupança é seguro. Mas a pergunta é, tem outros investimentos que rendem mais e tão seguros quanto? A resposta é que sim, e é isso que a gente quer sempre frisar nesse mini curso aqui de investimentos. Poupança não é o ápice da humanidade, ok? E qual é o principal problema da poupança? Inflação. O que é inflação, meninas? Então, só para esclarecer, a inflação ela é a redução do poder de compra do dinheiro, visto que com o passar dos anos, o dinheiro ele vai perdendo valor por conta do aumento da inflação. Então, ao invés de ganhar, você só acaba perdendo dinheiro. Perfeito. Então, acho que só para dar um exemplo, imagine... Vamos tentar fazer esse exemplo, né?
uma cesta básica no ano de 2000 custava R$100. A mesma cesta básica, com os mesmos produtos, em 2023 custa muito mais. Isso significa o quê? Que a inflação fez com que o dinheiro que eu precisava para comprar a cesta básica no passado não permita comprar o mesmo produto. Então, isso é inflação. Então, quando a gente vê o jornal e diz que a inflação na Venezuela está tanto, a inflação nos Estados Unidos está tanto, inflação é o mesmo conceito em qualquer lugar do mundo. Significa o quê? Que aquele dinheirinho está valendo menos. Ou seja, eu preciso de mais dinheiro para fazer algo. Então, se hoje para pagar uma faculdade de medicina é tanto, daqui 30 anos é mais dinheiro. E olha que já é caro hoje. Ok? Então, por isso, não dá para confiar na poupança, porque ela cresce menos que a inflação. Ou seja, tu vai colocar R$1.000 no banco, ele vai aumentar? Vai, mas a inflação vai aumentar mais do que ele. Então, tu não ganhou o poder de compra, tu perdeu o poder de compra. Show? Show. Vamos lá. Deixa eu clicar aqui. Olha lá, quais são os tipos de investimento? Só para passar rápido, a gente vai falar que dá para investir em empresa, dá para investir em dívida, sim, olha que legal, dá para tu comprar dívida de pessoas sem ser agiota, dá para fazer isso de maneira legal. Ali os tipos de dívida, né? Dá para comprar imóveis ou títulos de propriedade, ou seja, em vez de tu comprar a casa inteira, o apartamento inteiro, dá para comprar um pedaço dele. Thiago, dá para comprar o banheiro? Não é isso que eu estou dizendo. Dá para a gente comprar um imóvel inteiro, uma casa, terreno, sala comercial, que essa é a paixão do brasileiro, outra paixão além da poupança, ou título de imóveis, ou seja, tu compra pedaços de imóveis, como se fosse uma vaquinha de imóveis. E o quarto, que a gente não colocou porque é razoavelmente complexo, tem mercado futuro, super avançado. E como o objetivo do nosso curso é ser um curso mais introdutório, não vale a pena a gente comentar. Mas vamos lá, vamos voltar e vamos falar detalhadamente um pouquinho de cada um. Vamos lá, meninas, como é que faz para a gente ter uma empresa como investimento? Vamos pensar nas possibilidades. Possibilidade número 1, compra a empresa inteira. Essa é a possibilidade número 1. Possibilidade número 2, um pedaço dela. Mas daí o pedaço da empresa a gente pode comprar de dois jeitos, né? Ou eu, por exemplo, a Cláudia, dona da padaria, eu vou lá e me associo só a Cláudia. Ou eu compro uma ação. E esse é o legal, ações. Então, olha só. Existem 3 modos de eu ter uma empresa como um investimento. Opção número 1, eu vou lá, eu fundo a empresa, a padaria do seu João, a padaria da dona Ana, o mercado. Eu monto a empresa. Isso é um investimento. Por quê? Porque eu vou gastar tanto dinheiro para montar, eu espero que com a venda dos produtos eu ganhe mais. Essa é uma possibilidade clássica no Brasil. Possibilidade número 2, eu não monto a empresa. Eu acho alguém que montou a empresa e me associo a ele. A Letícia tem lá a fazenda dos pais dela. Não comprei terreno, não fiz nada, eu vou lá e falo: ô Letícia, eu tenho R$100.000, vamos dividir os lucros. Ou uma versão que parece que é feita para gênios, que é o mercado acionário, né? Ou seja, eu compro ações de uma empresa, que são mini pedaços de empresas gigantescas. Eu acho que dá até para a gente dar exemplos de empresa que tem ações na Bolsa Brasileira, né? Petrobras, Vale, Banco do Brasil, elas estão tímidas. Podem falar, e se tiver errado eu vou falar, essa não tem problema. Votorantim, enfim, Ambev, empresa de bebida. Algo a acrescentar sobre empresas? Então, nesse primeiro tipo de empresa, como o Thiago já falou, então aqui a gente vai comprar uma parte dessa empresa, que a gente chama de ações, né? Isso. Então aqui a gente vai comprar essa ação, vai emprestar esse dinheiro para essa empresa, porque ela precisa de capital para gerar cada vez mais lucro. Perfeito. E assim a gente se torna basicamente como um dos donos daquela empresa, então a gente faz parte daquele lucro. Então é bem interessante essa Perfeito. forma de investir. Como a Cláudia falou, aqui quando a gente
compra essa ação, a gente está fornecendo mais capital para essa empresa gerar mais lucro. E, consequentemente, a gente vai agora estar participando do lucro dessas empresas. Perfeito. Aqui já é uma forma de ver quanto investir vale muito a pena. Porque você investe, você compra e ganha toda vez um pouco do lucro dessa do empresa. lucro. Uau! Já pensou aí você de casa virar sócio de uma das maiores petrolíferas do mundo? Ela vale bilhões, trilhões de reais. Tu não precisa ter trilhões. Uma ação da Petrobras hoje deve estar custando R$30. Então, não é um mercado inacessível. Agora, eu garanto que comprar um apartamento ou comprar uma empresa inteira é muito mais caro. Então, é muito mais acessível eu comprar uma ação do que eu comprar uma empresa inteira. Essa aula a gente só vai comentar os tipos que existem. Mas a gente vai ter uma aula específica como que eu compro uma ação, onde eu vou comprar, como comprar. Então isso daqui é só para o senhor e para a senhora ficar ligado. Ó. Dá para fazer isso, ok? Anota aí. Vamos lá, vamos falar de título de dívida. E isso aqui eu acho que é o mais bizarro, é o mais louco. Porque dá para tu comprar dívida. Porque uma coisa é fato, quem deve dinheiro quer pagar a dívida. Se não é caloteiro, óbvio. Mas pressupondo que a pessoa quer pagar a dívida, seria legal doar dinheiro para quem quer pagar a dívida, não? Nem sempre comprar dívida é uma coisa ruim. Isso. Porque, por exemplo, isso acontece em outros locais. Tanto em empresas privadas como no governo também, no próprio governo. Perfeito. Vou até colocar aqui, ó, público e privado. Público, governo, privado, uma empresa. Tá. E isso é basicamente tipo comprar dívidas. Você compra, por exemplo, tô lá, porque tal pessoa tá endividada. Eu vou lá, comprei a dívida dela e ela me paga, Quem tá devendo vai te pagar. Isso, quem devendo vai pagar e vai pagar tipo com uma taxa de juros às vezes. E daí você Perfeito. vai acabar ganhando mais. Massa. Então, Só... Vai lá, então, fala. exatamente como a Ana falou, não é necessariamente uma coisa ruim. Por Isso. exemplo, você comprar algo em parcela, algo parcelado, aí você pagou a primeira parte e ainda tem mais partes a pagar, então você está em dívida com aquelas outras partes, mas não tem necessidade de pagar naquele momento. Então, Perfeito. é algo... As meninas comentaram duas coisas aqui que são importantes, né? Imagine o seguinte, o Banco do Brasil, só para a gente dar um exemplo, toda empresa tem dívida. Como que eu faria para comprar uma dívida do Banco do Brasil? Eu pego o meu dinheirinho, sobrou R$100, sobrou R$50, eu empresto esse dinheiro para o banco junta com mais um monte de gente que mandou um pouquinho de dinheiro e o banco pagou a dívida. Conforme o lucro do banco aumenta, o banco pega e fala, ó, Thiago, tu me emprestou R$50, então eu vou te devolver 60. Perceba, eu dei só 50 e o banco me devolve 60. É só um exemplo para a gente pensar que é assim que a gente compra uma dívida. No fundo, a gente está emprestando dinheiro para aquela empresa, para aquela fim, pagar a dívida dele. Vamos pegar o exemplo do Brasil. O Brasil pede dinheiro emprestado para governos, para o Fundo Monetário Internacional, e o Brasil fica com uma dívida chamada de dívida pública. A gente, como brasileiro, pode, de novo, pegar um pouquinho do dinheiro e dizer, oi, Brasil, pega um pouquinho do dinheiro. Ó. E a modalidade é até aquela que está escrita ali, ó, Tesouro Direto. Essa é a modalidade. Eu empresto dinheiro para o Banco Central Brasileiro, ele paga a dívida, e daqui 2 anos ele me devolve esse dinheiro com um valor maior. Ou seja, é a mesma lógica da poupança. Só que a poupança eu empresto dinheiro para o banco e aqui eu posso emprestar dinheiro também para o banco ou para uma empresa ou para o próprio governo brasileiro. Certo? Então essa é a lógica. E detalhe, quando a gente fala, só deixa eu voltar aqui, títulos de dívidas, existem investimentos famosos que são maneiras de se comprar dívida, né? O mais famoso, eu acho, que é Tesouro Direto, título do Tesouro Nacional. Esse é o mais famoso, é um dos mais seguros, é o que eu mais curto pessoalmente. Aí tem outros, né? Por exemplo, a gente vai falar de debenture, certo? Mas não ache estranho comprar dívida e emprestar dinheiro para alguém pagar a dívida. Daí tu recebe esse dinheiro depois, mais do que tu emprestou, ok? Algo a acrescentar, meus amores? No meio privado, como o Thiago já falou, a gente chama de debentures. E normalmente você ganha um direito de crédito
onde você vai ganhar todo o dinheiro que você investiu mais uma taxa. Perfeito. São empresas como a Azul, você pode pagar. E como o Thiago já falou, o Tesouro Direto é mais seguro, porém em privado você também vai procurar uma empresa segura. Então não deixa de ser seguro. Isso. Enfim, aqui essa aula nossa, né, ela é uma introdução ao mundo dos investimentos. A gente vai falar os vários tipos que tem, mas na próxima aula, fique você ligado, que daí a gente vai falar individualmente de cada tipo. Então, vai ter uma aula só para Tesouro Direto, uma aula só para debênture, uma aula só para ações. Aqui é só para a gente entender as N possibilidades. Mas vamos lá, que a gente tem coisa para falar. Imóveis. Então tá, os imóveis ou títulos de propriedade sobre os imóveis é quando você compra um terreno, você compra uma casa com o objetivo de esperar com que aquilo valorize para você poder ter algum tipo de lucro sobre aquilo. Por exemplo, você compra um apartamento na beira-mar. Aí você espera chegar a época do verão, da temporada de verão, aí vê que valorizou, você pode vender ou até alugar para conseguir gerar algum tipo de renda. Perfeito. E aqui a gente mora num estado que é privilegiado, né? A gente mora em Santa Catarina e tem regiões como Balneário Camboriú, Itapema, Florianópolis, Pissarras, que são locais que vivem disso. Pessoas compram um apartamento na praia por R$400 mil, vamos dar um exemplo, 3 anos depois está valendo 1 milhão. Teve uma valorização. Qual é o problema? O problema é que essa não é a única lógica, esse não é o único modo, e acho que a maior mentira que a gente ouve por aí é que imóveis só valorizam. E acho que isso é importante frisar, que não é uma verdade. Todo investimento tem risco? Sim, todo investimento tem risco. Não existe mundo sem risco. Tudo tem risco. E, professor, mas eu nunca ouvi falar de um imóvel que não valorizou. É porque, graças a Deus, tu não foi afetado por uma tragédia e que bom. Agora, lembra lá da Vale, aquele acidente em Brumadinho, Mariana? Imagine, lá as casas tinham um valor, deu a tragédia, infelizmente, aqueles imóveis não valem mais nada. Lugares que dão enchente, isso também não é necessariamente uma verdade. Pode ser que aquela localidade valorize nada ou muito pouco, que não faça com que seja atrativo. Afinal, ninguém quer morar propositalmente num lugar de enchente, às vezes acaba morando por uma falta de condição financeira, né? Então, não é uma verdade que imóveis só valorizam. Podem valorizar? Podem. No Brasil, que não tem terremoto, é comum? É bem comum, a gente tem que admitir, é comum. Agora, ali eu tenho uma palavra, duas, né? Fundo imobiliário. Esse é o ápice. Porque eu garanto que bem poucas pessoas não têm poder aquisitivo para comprar um shopping, por exemplo. Vocês conhecem alguém que pode comprar um shopping? Não. Eu não conheço. Agora, vocês sabiam que dá pra gente ser sócio de um shopping? Ou seja, um grupo de pessoas, imagine a gente, se reúne, faz uma vaquinha, a gente monta um shopping, aí aluga lá as salinhas para Renner, para McDonald's, Bob's, e eles pagam aluguel. Aí a gente fez a vaquinha e divide o valor proporcional para nós. Isso é chamado de fundo imobiliário. Ok? A gente também vai ter uma aula de fundo imobiliário e esse é a minha paixão, tá? Eu tenho 2 paixões em investimento. Fundo imobiliário e tesouro direto. E ações, tá? 3. Tenho 3 paixões. Ok? Então essa é outra forma, né, Ana? Eu ia comentar que é possível comprar pedaços de imóveis para ganhar parte do lucro gerado também. É até meio bizarro quando a gente fala pedaço de imóveis, porque talvez a pessoa que está vindo em casa, meu Deus, ele comprou o banheiro da casa. E não é verdade. É quando a gente diz um pedaço, é que tipo a gente fez uma vaquinha aqui e cada um... Isso. Cada um deu uma parte e a gente comprou Isso. uma total. Não é dar um quarto lá daquele lugar. Isso, vou comprar só o quarto, a Cláudia compra a cozinha. E a gente divide tudo. Isso, e aí mora todo mundo junto e vira aquela pensão maluca. Não, não é isso. E é óbvio que também que não é 5 pessoas, né? São milhões de pessoas. No entanto que tem
cota de fundo imobiliário, pedaço dessa casa, que custa R$80, R$120. É claro que tem uns que são um pouquinho mais carinhos, 200 e poucos reais, certo? Só queria comentar também que depende muito da liquidez. Ah, É liquidez. que isso não é um dos melhores investimentos para se investir, pois nem sempre é muita liquidez. Exatamente. Isso, acho que é importante a gente lembrar, a gente já falou sobre isso, né? O que é liquidez? Vamos pensar assim, ó, liquidez é a velocidade com que uma pessoa leva para ter o dinheiro dela de volta. Vamos a um exemplo. Se eu quisesse hoje vender esse meu notebook, se eu saísse vendendo na rua, eu levaria um tempo, correto? Sim, correto. Agora pensa, se eu quiser vender a minha casa, qual eu levaria mais tempo? Para vender o meu notebook ou para vender a minha casa? A casa. Ou seja, é mais rápido eu vender um notebook do que eu vender uma casa. Ou seja, o notebook ele é mais líquido do que a casa. Lembre-se, não é rápido vender uma casa. Tem casa que leva 10 anos para ser vendida. Ah, professor, mas eu conheço um primo da minha prima que tem um amigo que vendeu a casa em 8 meses. Ok, mas eu garanto que eu não levo 8 meses para vender esse notebook. Então, casas e imóveis têm uma liquidez menor do que, por exemplo, uma caneta, do que um dinheiro na poupança, do que um dinheiro no Tesouro Direto, por exemplo. Então, casa é seguro? É seguro. Salva os problemas, mas a liquidez da casa ela é um problema. Você pode levar anos para ter o seu dinheiro de volta. E aqui é um problema. Imagine que o teu filho, que a tua família esteja precisando do dinheiro. Tu não ter o dinheiro, isso vai te causar uma frustração e infelizmente, se tu querer vender rápido, tu vai ter que fazer uma coisa. Baixar demais o preço e vai acabar perdendo dinheiro. Algo a acrescentar sobre imóveis? Não? Só para a gente passar rápido aqui, quando o assunto, se vocês quiserem falar, vocês podem me interromper e falar. A gente pode encarar o mundo dos investimentos de 2 modos, análise gráfica e análise fundamentalista. Só para a gente pegar alguns pontos, provavelmente tu já deve ter visto algum filme que tem uns caras malucos olhando o gráfico, berrando, eu compro. Aqueles caras trabalham em geral numa bolsa de valores, vendo gráfico, compra agora, vende daqui a meia hora. É o cara que fica olhando pro gráfico, o tal do day trade que tu vê no YouTube, na vida. A gente faz uma análise muito mais fundamentalista. Enfim, algo a acrescentar sobre análise gráfica ou fundamentalista? A análise fundamentalista, a gente sempre vai olhar o geral da empresa, não o preço da ação, por exemplo. Isso. Você vai olhar o que? A empresa cresceu nos últimos anos, então ela está em um estado bom econômico. Isso, eu olho o lucro, Isso. eu olho o que a empresa vende, né? Tipo, se vende petróleo, se vende gás, ou se vende alicate de unha. Eu olho para os fundamentos da empresa, certo? O cara da análise gráfica, muitas vezes, ele nem sabe o que a empresa faz. Ele só olha para o preço, No fundo, eu vou falar uma coisa que eu não deveria falar, mas eu vou falar. O cara da análise gráfica é o cara que tem pressa de tudo. Ele quer comprar agora e vender daqui meia hora. E aqui no curso a gente tem um princípio, tempo. Tempo é o importante. Ninguém aqui investe para daqui 2 dias. É claro que a gente precisa de dinheiro, a gente tem nossa reserva de emergência e tal, a gente vai falar sobre isso quando a gente falar de renda fixa, mas investimentos devem ser encarados a longo prazo, para uma aposentadoria, para o bem-estar da nossa família, para que a gente não dependa do governo pagar a nossa aposentadoria, para que a gente tenha uma liberdade financeira, uma segurança, ok? E nesse caso, a análise fundamentalista é o top. A gente olha para a empresa, sem pressa, sem nada. Show? Só acrescentando uma coisa, na análise gráfica, então, como a gente já comentou, né? Na análise gráfica, a gente vai ver, então, a variação do preço da empresa. Então, por exemplo, quando ela está mais barata, é interessante que a gente compre aquela ação. Boa. Agora, quando ela está mais cara, normalmente é vendido, né? Isso, para ganhar o dinheiro. Mas isso é muito difícil, Cláudia, porque uma questão vamos pensar Petrobras hoje. Quer ver? Vamos abrir aqui no Google. PETR4.
Ó, a ação da Petrobras está R$ 35. Uma pergunta que a gente tem que se fazer e que é muito difícil é: isso é barato ou é caro? Eu vou ser sincero, tá? Eu não sei. Eu não sei se isso é barato ou caro. Por isso que o cara da análise gráfica, ele só se ferra no mercado financeiro. O cara da análise fundamentalista, ele olha para o 35, é claro que ele olha, mas ele pensa, Petrobras é uma empresa boa? Sim. É uma baita de uma empresa. Pronto, olha como é mais fácil. Qual é o lucro? Qual é a dívida? Ele olha para os fundamentos. Ele está pouco se lixando para aquele R$ 35. Não que ele não olhe, mas não é tipo, ó, é 35, vou comprar. Calma, não é assim, ok? Próximo, vamos lá. Enfim, acho que a gente deu um en passant aqui sobre os tipos de investimento. E agora, só para a gente caminhar para o final da aula, a gente precisa só dar uma orientação para a dona de casa, para o pai, para o vô, para a pessoa que está nos vendo, o seguinte. Tá, Thiago, eu entendi tudo isso. Agora, aonde eu invisto? Eu estou com dinheiro aqui. Eu faço o que com esse dinheiro? Eu vou no banco? É no banco que eu vou? É lá no gerente do banco, da Crefisa, sei lá o banco que tu tá indo. A gente precisa ensinar duas coisas. Tem dois jeitos de investir. Banco e corretora. Por que corretora é melhor? É porque ela possui, tipo, várias opções. Você não vai ficar só em uma. Isso. Só tem que cuidar que às vezes elas também podem trazer taxas maiores. Isso. É que a gente tem que pensar o seguinte. Lembre-se que o banco ele quer dar lucro. Então, essencialmente, o banco vai te forçar a investir numa previdência privada. Faça esse teste. Se tu não acredita na gente, faz esse experimento social. Hoje, depois que tu assistir a aula, sai de casa, vai em 3 bancos e só faz essa pergunta. Eu queria investir o dinheiro. Daí pega e diz que tu tem R$50 mil. Eu tenho certeza absoluta que eles vão te recomendar uma previdência do próprio banco, PGBL, VGBL, uma previdência, vão querer te empurrar algum fundo do próprio banco. Por quê? Porque o banco vai ganhar dinheiro em cima disso, ok? Agora, corretoras são especializadas em investimento. É só tu parar a pensar. Tu compra o seguro do carro aonde? Numa corretora de seguro? Por quê? Porque ela é especializada em achar qual é o melhor seguro. Quando tu compra imóveis como? Com o corretor. Por quê? Porque o cara estudou, ele só faz isso. Ele é especialista em vender imóveis. Então, corretoras imobiliárias, e ali tá errado, tá? Não é corretoras imobiliárias, é corretoras mobiliárias. Imobiliárias é de imóveis, tá? Mobiliárias é de valor mobiliário, é de dinheiro. Então, você de casa que tem o PowerPoint ali, apague aquele I, tudo bem? Fica ligado, é só para tu ver se tu tá prestando atenção. Ah, Thiago, mas aonde eu acho corretora? E agora talvez seja a tarefa mais difícil, né? Onde ele acha a corretora? No próprio Google. Isso, olha como é difícil. Tu vai abrir o computador e tu vai digitar isso daqui, ó. Corretoras de investimentos. Enter. Só o único cuidado que sempre tem que ter é se elas estão na CVM. Não adianta você Isso, a procurar gente já vai falar disso, mas é só para a pessoa perceber, ó, que tem sites que recomendam, ó, 15 corretoras de valores. Tu pode até clicar ali, ó, e anota num papelzinho. Vamos ver o que ele indicou para nós aqui, vamos ver. Toro Investimento, ó, uma empresa. Vamos ver outra que ele indica para nós. Rico. Perceba que não é difícil tu achar, ó, XP. Enfim, então a primeira desculpa que as pessoas dão, eu não consegui achar uma corretora. Pelo amor de Deus, se tu colocar no Google, aparece várias. Mas a Letícia lembrou de uma coisa. Deixa eu ver se vai aparecer aqui, ó. Existe essa instituição? Alguém quer explicar essa instituição? Eu vou explicar. Vai lá. Ó, a CVM ela é uma comissão de valores imobiliários.
Isso, ó. Então, só pra gente entender, ela é um órgão do governo, ok? Ele é um órgão do mercado financeiro e quem autoriza a corretora a operar. Isso. Explicando assim de uma forma mais Lúdica. simples, mais lúdica, é como se tivesse um médico que não tem autorização para atuar na área dele. Então Boa. a gente não se sente seguro e procura um outro que Perfeito. vai atuar no lugar. Então imagine, eu garanto que todo mundo aqui que já foi no posto de saúde, no médico, foi atendido por um médico que tinha CRM, né? É CRM? Conselho Regional de Medicina. Ou seja, era um cara que tinha uma autorização para ser médico. E agora a questão é, vamos até abrir aqui o seguinte, tinha aquelas 15 corretoras aqui. A pergunta é, será que a Toro Investimento tem essa autorização? Como que a gente faria para averiguar? A gente pode abrir uma outra guia do Google e pesquisar assim, ó. Corretoras autorizadas pela CVM. Se a gente olhar, a gente vai achar uma lista de corretoras certificadas. Ok? Aí, ó. Olha a lista que tem. Deixa eu até olhar lá outra, ó, que tem, ó, Sistema CVM. Olha aqui a lista que tem. Então, qual era aquela que a gente viu? Fechar aqui propaganda. Toro. Vamos ver se a gente acha Toro nessa lista. Olha lá. Toro. Vou dar até um zoom aqui, ó. Perceba, ó. Tá cadastrado, ó, aqui é o número de registro dela, o CNPJ. Então perceba, eu vim aqui, ó, deixa eu até voltar. Ó, eu vim nesse site, ó, Sistema CVM Custodiantes. Ou seja, aqui a gente viu, pesquisamos corretoras. O Google deu várias. Aí eu pesquisei se essa tinha autorização. E tinha. Vamos até ver outra, vamos ver outra. Vamos ver qual que aparece aqui. Por exemplo... Tinha Rico aqui? Tinha. Tinha, vamos ver. XP Investimentos. Vamos ver se a gente acha. A XP tem um banco, tá? Eu sei que tem um banco, vamos ver se a gente acha. Banco XP. Banco XP. Não achei? Não. Então tá bom, vamos lá. Vamos ver se tem XP. Ó, XP Investimentos. Então, olha só que alegria. Tem autorização do governo. Essa lista, ela muda conforme empresas vão abrindo, né? Então vamos lá. A Cláudia tocou num ponto importante no começo. As pessoas têm medo de investir pela falta de segurança. Então perceba, não é difícil achar uma corretora. E para a pessoa ter segurança, vai naquela lista e vê. Se está na lista, saiba, é seguro. É seguro. Ok? Outra dúvida que pode surgir é se a imobiliária falir, né? E o meu investimento. A corretora falir. Imagine então que a Letícia pegou R$100 mil de herança e investiu na XP. Vamos deixar aqui a XP como um exemplo. XP, patrocina nós. Vai lá. Tu colocou 100 mil e a XP foi à falência, Cláudia. Explica o que acontece. Eu vou continuar com o meu investimento, porque ele é meu. A única coisa é que eu vou ter que trocar de corretora. Isso. E novamente verificar se ela tá na lista. Então, no Brasil, é muito raro isso acontecer, tá? Eu não lembro, pelo menos nos últimos 23 anos, se isso aconteceu, tá? Então, digamos, a Letícia tinha dinheiro na XP, a XP faliu. Mas só que o dinheiro não foi para a XP. O dinheiro vai para o investimento. Então, por exemplo, se a Letícia comprou uma ação do Banco do Brasil, o dinheiro não vai para a XP. O dinheiro vai para quem? Para o Banco do Brasil. A XP, ela faz o meio do caminho. Ela faz a ponte. E no Brasil é obrigado. Tem que deixar claro isso. Só dá para comprar ação... Ó, palma aqui, ó, para ensurdecer vocês. Só dá para comprar por corretoras, ok? E também, se caso esse dinheiro não for investido, ele vai para os agentes de custódia, que é onde fica guardado esse dinheiro. Isso, mas ok. Caso não, a corretora é só uma ponte, que o Thiago falou, entre agentes e investimentos. Isso, então a pessoa não tem que ter medo do dinheiro sumir.
Inclusive, vamos a uma curiosidade histórica. Se tem alguém de mais idade nos ouvindo, no ano de 1990, 91, 89, enfim, eu sou péssimo em história do Brasil, teve o Fernando Collor de Mello, presidente que bloqueou a poupança. Então percebam, uma poupança já foi bloqueada, mas uma corretora nunca. Então, só para ver como a falsa sensação de que poupança é super segura, é o ápice da humanidade, isso não é verdade, ok? Eu acho que agora, para finalizar, eu acho que é o finalzinho mesmo da aula, tem alguns termos técnicos e até de vida que a gente precisa ensinar para quem está nos ouvindo. E Ibovespa. Eu vou pegar aqui no Google, eu vou abrir uma outra guia e vou digitar Ibovespa agora, ou hoje. Quando a pessoa abre Ibovespa hoje no Google, ela vê um número. Deixa eu deixar em zoom aqui. Vamos primeiro explicar para a pessoa o que é o Ibovespa, aí ela fica olhando o número enquanto a gente explica. Vai lá. Bom, então, a Ibovespa ela é o índice da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo e é o principal indicador do desempenho médio das ações Isso. que foram negociadas na B3. Então, só para eu tentar explicar... Quer dizer, eu vou tentar dar um exemplo, porque a explicação é essa. Imagine que eu tenha 100 mil reais. Aí eu tenho várias ações. O que é a Ibovespa? Ela mede como é que está funcionando a economia brasileira. Então, por exemplo, ó, se a gente olhar aqui hoje, a gente está vendo o seguinte, ó, 0,48 aumentou. Ah, Thiago, quer dizer que todas as ações do Brasil aumentaram? Não. Isso quer dizer que, na média, elas aumentaram. Mas, por exemplo, a Petrobras pode ter subido, mas a Vale pode ter caído. Aí a Gerdau pode ter subido. A Votorantim pode ter caído. E no equilíbrio, na média, aumentou 0,48. Então, de maneira prática, é como se isso daqui fosse um parâmetro de comparação. Se a bolsa sobe, isso significa o quê? Que, na média, os investidores estão ganhando dinheiro. Se a bolsa cai, isso quer dizer que, na média, ali, as ações estão caindo. Consequentemente, os investidores, se eles têm só ações ali, estão caindo. O Ibovespa, que é o índice, o I de índice, da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo. É isso, ok? É o principal no Brasil. Se eu não me engano, tem outras, tá, no Brasil. Eu confesso que agora me foge o nome. Mas, por exemplo, quando tu vê no Jornal Hoje, no Jornal Nacional, no Jornal da Record, do SBT, nos Estados Unidos tem Dow Jones, que é a mesma coisa. Tu tem Nasdaq, que é a mesma coisa. São bolsas, só que vem fora do Brasil. Ok? Então, Bovespa é isso. Então, por exemplo, o que significa aqueles 113 mil pontos? É como se a pessoa tivesse 113 mil reais. E daí, por exemplo, se hoje ela tem 113 mil, aí amanhã a bolsa perde um ponto, quer dizer que ela perdeu R$1. Então, cada ponto é como se fosse R$1. Então, a Bolsa de Valores subiu 10 pontos. Quer dizer que, na média, cada pessoa ganhou R$10 a mais hoje. Faz sentido? Tá claro? Mas vocês falaram um outro assunto importante, que é aquele símbolozinho ali, ó, B3. O que seria a B3? Eu vou até colocar aqui. B3, vou pesquisar aqui, e vocês me dizem, o que é B3? A B3, ela é o Brasil, Bolsa e Balcão. E é a Bolsa de Isso, Valores só então para brasileira. explicar, Brasil, Bolsa e Balcão. Por isso que é B3. Brasil, Bolsa e Balcão. Vai lá, Ana. Ela é a Bolsa de Valores brasileira. Ela é basicamente a empresa que cria e gerencia a estrutura do mercado financeiro. É como se tivesse uma feirinha e ele tem um monte de barraquinha e coloca a venda. Ele é o dono daquilo lá e tem as barraquinhas. Exato. Então, só para a gente entender, o que é a B3? Todo mundo de nós já foi numa feira de legumes e verduras. Tem a feira e na feira tem o quê? Várias barraquinhas. Então imagine isso. A Bolsa de Valores é a feira. As barraquinhas são as empresas.
Petrobras, Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Bradesco, CEMIGs, várias empresas. A B3 é ela que diz, ó, Cláudia, tua empresa não pode negociar aqui. Letícia, tua empresa pode. É a B3 que faz o gerenciamento disso, ok? Ela é uma empresa que faz isso no Brasil, ok? Então, quando tu vê a B3, a Bolsa de Valores Brasileiras, não confunda a Bolsa de Valores com o Ibovespa. O Ibovespa é o índice da Bolsa. Ou seja, é se as empresas estão subindo ou descendo. A B3 é a Bolsa em si. É a feira de empresas do Brasil. Meus amores, algo mais a acrescentar? Eu gostaria de... Vai lá. Pode falar. Eu só queria citar que a Ibovespa também funciona como uma simulação. No caso, é a carteira teórica. Isso. Com ativos que são os investimentos que mais foram negociados. Exatamente. A carteira teórica é essa Que é um ferramenta exemplo que tem essas seleções de investimentos. investimentos. E eu só gostaria de complementar sobre essa comparação entre ações, que tem inclusive um termo que é benchmark. Benchmark. Significa literalmente isso, essa comparação entre produtos, processos Isso. e serviços. Isso, é que, em última análise, né, Sophie? Por exemplo, como que eu sei que o investimento da Cláudia, da Letícia, teu e meu, qual que é o melhor? A gente tem um benchmark, um marcador de mercado, que ele diz o seguinte, ó, a Bolsa Brasileira, quanto que estava lá hoje, vocês lembram? Vou pesquisar de novo. Ibovespa. Hoje ele estava aumentando 0,54. Então isso quer dizer o quê? Que no mínimo, se a pessoa é um bom investidor, ela teria que estar ganhando quanto hoje? 0,54. Todo mundo que não está ganhando isso está cometendo algum tipo de deslize e tem que pensar. É claro que ela não vai olhar só hoje, né? Dá para olhar aqui no Google 1A. O que vocês acham que é 1A? Um ano. Difícil, né? Ó, no último um ano, ó, o que está acontecendo com a Bolsa do Brasil? Caiu 2%, por exemplo. Então, quem tinha 100 mil reais está perdendo 2 mil reais do que tinha. Mas isso é só um exemplo, não é uma preocupação, porque a pessoa não está preocupada no hoje. Vamos olhar nos 5 anos. Olha nos 5 anos, quanto que a pessoa estaria ganhando? 32%. Perceba, se ela olha hoje, está ganhando pouquinho. Se ela olha um ano, ela está perdendo dinheiro. Mas se ela olha nos últimos 5 anos, ela está ganhando 32%. Por isso que a nossa preocupação é ao longo do tempo. Ok? Show? Então, assistam a aula, façam anotações, veja de novo e não tenha medo de investir. Acho que essa é a principal lição. Investir não é para gênio. Eu não sou gênio, eu acho que as meninas não são, apesar de serem muito mais espertas do que eu. Não tenha medo, ok? Pesquise, perceba, não é difícil. Tem vídeo no YouTube, aprofunde-se, pesquise os temas. Show! É isso. Show? Tchau!